ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite a você que nos ouve aqui na Rádio Universitária. Hoje é um dia especial para o programa Sintonia Jurídica. Nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Universitária estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. E eu, como professor, os trouxe para dialogar sobre um fato muito relevante para a vida universitária que está ocorrendo desde hoje de manhã, uma ocupação na reitoria da Universidade Federal do Piauí. Os estudantes têm uma pauta de reivindicação que a gente está querendo conhecer melhor e discutir com eles sobre temas relacionados a todo esse contexto que gerou, o contexto político, social, econômico e, claro, também o contexto universitário que gerou ou os motivou a iniciar esses protestos na forma de ocupação. E também eu estou na linha com o professor Saul Tourinho Leal para conversar com a gente sobre a realidade desses movimentos de ocupação no Brasil atualmente, sob a perspectiva da Constituição brasileira. Enfim, caro ouvinte, minha cara ouvinte, seja muito bem-vindo a essa edição do Sintonia Jurídica do dia 18 de outubro de 2016 e quero dar aqui as boas-vindas para os nossos convidados, o estudante Lucas, o Vitor e a Letícia, que estão também aqui no estúdio. Letícia, você pode começar nos falando como começou esse movimento e de fato em que consiste a motivação, as razões de vocês estarem ocupando a reitoria desde hoje de manhã. Boa noite, sou estudante de Direito do sexto período e a gente desde manhã está ocupando a reitoria, Enfim, acho que primeiramente fora Temer, a gente vê que vem uma onda aí de retrocessos muito fortes, E o mais recente foi a PEC 241, que prevê o congelamento por 20 anos dos gastos sociais, não os gastos, dos investimentos. E nós, como estudantes, como pessoas que vão ingressar logo menos no mercado de trabalho, nos vemos diretamente prejudicados e prejudicadas, Recentemente também foi baixado um decreto que, na verdade, pelo fato de reduzir as verbas para as universidades, vai acabar pressionando os reitores e a administração superior, que ocupam mais cadeiras do Conselho Universitário, a reduzirem as vagas para ingresso na universidade. Então, a gente vê que é uma luta coletiva estudantil, do movimento estudantil, no sentido de não só retroceder no que nós já temos, mas também das outras gerações que precisam entrar nas universidades, nas faculdades, pelas verbas utilizadas para a educação. A gente entende que nós estamos retrocedendo muito e precisamos resistir em todos os espaços, ocupar todos os espaços contra esse retrocesso, porque a gente retrocedeu de um debate de 10% do PIB para a educação para simplesmente garantir que isso que está sendo investido na educação não diminua e não acabe, Então, por isso a importância da ocupação. Nós temos pautas nacionais e pautas regionais. As pautas nacionais são essas resistências contra a PEC 241, contra a MP de reforma do ensino médio, contra aquela reforma que retira sociologia, filosofia, artes, educação física. Letícia, só para entender, desculpa te interromper, mas se eu estou conseguindo compreender, vocês estão movidos por uma causa que não é uma causa local, pontual da Universidade Federal do Piauí, mas sim uma luta estudantil nacional. É isso mesmo? Isso, mas também nós temos pautas regionais que reverberam aqui, Por exemplo, a gente vê que a gestão do Arimateia é uma gestão que não compreende as nossas manifestações culturais nem busca dialogar, por exemplo, com as representações estudantis. Por exemplo, o Diretório Central de Estudantes, os centros acadêmicos, O reitor acaba por simplesmente limpar as nossas pichações, que a gente entende que são manifestações artísticas e culturais, sem dialogar com a gente.
Nós entendemos que ele possui essa prerrogativa, mas a gente vê que a democracia na UFP ainda está muito atrasada. Para além disso, muitas pessoas não concordam, por exemplo, com o picho, com grafite. Entendem que pelo patrimônio ser público, algumas pessoas não deveriam, né, intervir, alguns estudantes. Mas o problema não é o picho, o problema não é o grafite, o problema é como a segurança da UFP nos trata, não é? Porque os últimos estudantes que foram pegos pichando foram levados para a delegacia, né? Foram algemados, foram chamados de vagabundo, disseram que devia estar estudando, que eles sabem a cara deles, né? Que alguns seguranças passam mostrando a arma, né? Para o pessoal que fica ali perto do que a gente chama de carretel, né? Que é ali perto do CCE. Então a gente vê que existe uma higienização da universidade pela falta de diálogo, pela falta de compreensão das nossas manifestações, e existe também uma truculência da segurança, né? O que aconteceu? O chefe da segurança, sem consultar nenhuma entidade estudantil, sem dialogar com os estudantes, levou-os para a delegacia, onde eles sofreram ainda mais abuso pelos PMs, e o reitor fez uma ligação e liberou os meninos. Né? Como assim? O reitor não sabe qual o procedimento que a segurança da UFP toma. E aí ele tem que ligar, quer dizer que a gente vai estar dependendo dele para não ser maltratado aqui na universidade, para não ser tratado com truculência. Então essas são as pautas regionais, mas que priorizamos a pauta nacional, que é contra esse retrocesso de direitos. Ok, bem, nós estamos também aqui com o professor Saul Tourinho Leal, que é doutor em Direito Constitucional, ele fala lá de Brasília com a gente. Professor Saul, seja muito bem-vindo aqui ao Sintonia Jurídica. Agradeço muito o convite, Samuel. Um prazer estar ao lado de vocês, um momento importante. Professor Saul, a gente vê aqui pela forma como a representante estudantil se manifestou que eles estão ocupando a reitoria com uma pauta bem diversa. Mas a questão que eu queria tocar com você era a seguinte: de que maneira esse direito de manifestação pode ser compreendido dentro da nossa Constituição? A ocupação das escolas, que é um movimento que surgiu no estado de São Paulo, nas escolas estaduais, depois se espalhou por todo o país e agora tivemos alguns episódios isolados em universidades, né, como na USP, mas aqui no Piauí a gente está vendo que realmente a realidade, né, está presente em todo o país. O que a gente pode compreender como direito de ocupação? Isso tem a ver com a livre manifestação na Constituição? Bom, Samuel, antes de tudo, o meu mais profundo respeito pelos estudantes, não só do Piauí, mas como de todo o Brasil, e, de certa forma, uma convicção muito profunda de que toda e qualquer transformação é naturalmente incômoda, de toda e qualquer manifestação que busca levar a voz daqueles que acham que não ou sentem que não estão sendo ouvidos é naturalmente incômodo, porque a transformação ela é mesmo assim. Então eu vejo isso com a mais absoluta naturalidade. De alguma maneira, pelos olhos da Constituição, nós temos aqui uma cidadania ativa, que é o exercício que todos nós temos, e é muito comum a juventude que traz em si algum tipo de inquietude com aquilo que julga injusto, de se exercer o chamado direito de ser visto em ação, uma cidadania ativa. De um lado, de fato, nós temos isso tem proteção da Constituição. Isso serve para a mobilização política, isso serve para fazer a voz ser ouvida, isso serve à cidadania. Por outro lado, também é certo e é justo dizer que a Constituição assegura a continuidade da prestação do serviço público, que a Constituição assegura que servidores públicos não sejam privados do direito de ir e vir e especialmente de exercer o seu ofício. Portanto, de alguma forma, especificamente quanto às ocupações, eu entendo como um meio, um instrumento que ajuda e que contribui com uma causa, e aqui não me cabe julgar o valor das causas de ninguém, cada geração constrói as suas próprias causas, e que isso tem sido visto na história da educação brasileira como uma arma política poderosa, por meio da qual a juventude se faz ser ouvida. Por outro lado,
nós temos sim também balizas que a própria Constituição traz para que de alguma maneira não haja uma obstrução permanente, de que de alguma maneira, mesmo a ideia maior do direito à educação que se dá exatamente pela atuação desembaraçada das instituições de ensino, como é o caso da Universidade Federal, isso não seja maculado ou pelo menos obstruído. Nós temos aqui de alguma forma uma colisão e o sábio é encontrar um caminho do meio. Certo, professor Saul, é interessante que eles também trouxeram aqui essa pauta sobre a violência da segurança, mas em razão de uma situação que era a pichação de alguns prédios, de algumas localidades aqui dentro do nosso campus. E, de alguma maneira, a insatisfação dos nossos estudantes, que dá para perceber, é uma insatisfação conjuntural, né? É uma insatisfação política conjuntural. Eles estão se manifestando contra questões pontuais, ocasionais aqui dentro da universidade, contra também posicionamentos do governo federal em relação à política educacional do país. Articulados com outros movimentos de outros estados, eles buscam, aí sim, você explicou muito bem, fazer as suas vozes serem ouvidas dentro do debate político. De fato, a gente consegue ver que há um conflito entre o interesse dessa juventude que participa ativamente do processo político com o interesse social e da própria comunidade universitária, com a continuidade do serviço público. De alguma maneira, a gente vê que há uma interferência no funcionamento normal de alguma parte do serviço público. E aí eu vou passar aqui para o nosso aluno, o Lucas, que participa desse movimento, e gostaria de saber, Lucas, como você compreende esse equilíbrio entre a forma de se manifestar dos estudantes e a necessidade de termos a normalidade do serviço público dentro da medida do possível, que eu já entendo que vocês têm o argumento de que o serviço não funciona direito porque estão havendo retrocessos ou há posturas que vocês não concordam. Então eu já de início já entendo, né, as suas opiniões de que não há normalidade, por isso reivindico. Mas a continuidade do serviço público é uma garantia constitucional, como explicou o professor Saul para a gente aqui agora, e acredito que vocês também compreendem. Como que vocês veem essa conciliação entre o direito de se manifestarem e o direito do restante da comunidade ver o funcionamento normal, dentro da medida do possível, das atividades universitárias? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que esses 85 alunos que já estão lá na reitoria, que estão desde de manhã, eles estão exercendo o direito de se manifestar enquanto cidadãos brasileiros, estão fazendo com que a comunidade estudantil, o movimento estudantil formado pelos alunos dessa instituição, ele se faça presente de uma forma política. Aquilo lá é uma atuação política muito importante, porque a gente precisa pensar que a política ela é além do espaço formal da representação política, é muito além do sistema eleitoral, muito além dos representantes que o sistema da democracia liberal ele nos coloca. Por exemplo, por que as ocupações elas são muito debatidas e por que há liminares, e por que o judiciário é sempre acionado? Porque incomoda, porque é um lugar, um espaço onde os estudantes eles se colocam como cidadãos para procurar respostas, para procurar o diálogo. Porque se houve uma ocupação hoje e se há sempre ocupações, se há escolas de ensino médio, se há universidades públicas ocupadas, é porque as instâncias do poder público, elas não tiveram a possibilidade de diálogo, elas não se mostraram abertas ao diálogo, elas não se mostraram abertas às necessidades da comunidade. Então, nesse aspecto, estou defendendo o direito de manifestação. Quanto à continuidade do serviço público, por exemplo, pelo menos no contexto da Universidade Federal do Piauí, o serviço público está
continuando da maneira que estava, em uma maneira muito precária, uma maneira que não atende os reais interesses da população, dos estudantes, etc. Mas que, ainda que temporariamente, os serviços públicos eles não estejam em pleno funcionamento, é preciso entender que quando se tem uma ocupação desse tipo, ou quando os trabalhadores, no caso dos sindicatos e no caso de greves, fazem isso, é porque a última instância realmente, é porque falhou todas as outras oportunidades de que esses grupos fossem vistos, de que as suas necessidades fossem pautadas, porque as necessidades dos estudantes aqui, e, por exemplo, e pensando conjunturalmente as necessidades do povo, da população em geral, elas não são discutidas de forma como deveria ser pelo parlamento, porque a gente tem um parlamento totalmente dissociado da realidade brasileira, um parlamento muito feito de pessoas ricas, de pessoas que vão defender os interesses das grandes empresas, que vão defender que o sistema tributário brasileiro continue do jeito que é, um sistema tributário perverso que tributa muito mais os pobres do que os ricos. Porque quando se tem uma PEC dessa, que diz que é para limitar os gastos públicos e que é apoiada pelo FMI, que durante os governos Dilma e Lula, o FMI tinha uma atuação no Brasil, no governo FHC era mais forte, e agora, no governo Temer, ela vai voltar com toda a força. Porque quando se defende essa questão da PEC 241, de limitar os gastos públicos, você vai estar colocando um modelo de política neoliberal, de que o Estado ele deve diminuir o máximo. Mas aí eu pergunto, diminuir para quem? As grandes empresas elas vão continuar tendo acesso ao dinheiro do Estado, ao dinheiro dos contribuintes, dos cidadãos, através de financiamento a baixo custo, com baixa taxas de juros às vezes inferiores à inflação, como o caso do BNDES, que fornece para certas empresas e etc. Então, quando há essa PEC, ela vai cortar de quem o sistema político brasileiro, de quem o governo pensa que não tem possibilidade de se manifestar, a população em geral. E a greve, as ocupações estudantis mostram que nós temos sim, que a população, que o povo pode se organizar, o povo pode dar respostas. A política e as respostas da população não devem ser apenas as dos nossos representantes, mas as pessoas precisam ativamente se fazerem ser vistas as suas ideias, as suas necessidades políticas. Bem, são 18 horas e 53 minutos, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa de hoje, Sintonia Jurídica. Você que está nos ouvindo ao vivo aqui na Rádio Universitária, nós estamos recebendo os estudantes de Direito aqui da UFP que participam de um movimento de ocupação da reitoria da universidade. E também estamos ao vivo, por telefone, com o professor Saul Tourinho Leal, professor de Direito Constitucional, que nos esclarece alguns pontos referentes a esse tipo de movimento. Professor Saul, para a gente encerrar, eu gostaria de lhe ouvir sobre o aprendizado democrático e a complexidade desses movimentos, né? Eu acredito que seja pela sua experiência, já teve experiências no continente africano, no Quênia, na África do Sul, tem feito estudos na área de direito constitucional próximo aí ao Supremo Tribunal Federal. Que aprendizados a nossa democracia ainda precisa ter para que amadureça politicamente? Bom, Samuel, o meu sentimento é que todos os movimentos políticos variados, hoje estamos a falar dos estudantes, ontem estávamos a falar de minorias. Esses movimentos, eles para mim, eles precisam ser movimentos virtuosos, movimentos cuja finalidade derradeira seja uma finalidade que eleva a comunidade. Não devem ser movimentos de revanche, não devem ser movimentos de acerto de contas, não devem ser movimentos que se guiam pelo ódio ou pelas disputas. Eu acho que o que nós devemos tentar é sempre uma reconciliação, é sempre, de alguma maneira, encontrar o caminho do meio. E, claro, eu disse isso no começo, o processo de transformação, ele é necessariamente incômodo. Não há transformação silenciosa, não há transformação na timidez. Eu entendo isso.
mas a finalidade de todos esses processos, eles devem ser sempre a reconciliação, a reconstrução de laços eventualmente esgarçados e o engrandecimento da comunidade. Nada foi entre o século XX e XXI mais visto no mundo do que a chamada Primavera Árabe, que nada mais foi do que um grupo de estudantes que elevaram suas vozes contra a tirania, contra tiranos, contra governos totalitários. Os países que abraçaram a reconciliação, que abraçaram o perdão, eles conseguiram avançar. Os países que abraçaram a revanche, o acerto de contas, estão acertando contas até hoje. E quem perde é a comunidade. Bem, professor Saul, muito obrigado pela sua participação aqui no Sintonia Jurídica. Esperamos ouvi-lo em breve. E para encerrar, eu vou passar a palavra aqui para a estudante Letícia Lima, que participa do movimento de ocupação da reitoria da UFP, para nos esclarecer como é que vocês imaginam um desfecho dessas reivindicações. Uma ocupação tem fim determinado? Que critérios vocês utilizam para definir se é o momento ou não de encerrar uma ocupação como essa que está sendo feita? Bom, sobre o debate constitucional eu tenho algo rápido a contribuir, de que, constitucionalmente nós temos a premissa de que todo poder emana do povo, e também temos o princípio de vedação ao retrocesso social. Então, acho que já é autoexplicativo que os estudantes ocupando, os trabalhadores fazendo greves, uma próxima greve geral, que é a nossa expectativa contra esses retrocessos de um governo ilegítimo do Michel Temer, essas ocupações, essas resistências aconteçam, nada mais do que exercendo o poder popular constitucional, Apesar de que a gente sabe que o sistema jurídico, acaba por estabelecer brechas e privilegiar quem está no poder, Porque o direito na lei, na Constituição, é muito bonito, mas ele se exerce na prática pela correlação de forças, Então, se a gente tem forças conservadoras, forças retrógradas, forças muito elitizadas, a gente tem, automaticamente uma perda de direitos pelos estudantes, pelos trabalhadores. Com relação ao fim da ocupação, a gente pensou que precisamos firmar um compromisso, de um calendário de resistências contra a PEC 241, envolvendo a administração da UFP, envolvendo os professores, os servidores, terceirizados, uma luta conjunta, e que a gente espera esse compromisso, e a gente também espera um compromisso quanto à humanização da segurança, porque nós somos estudantes e acreditamos que merecemos uma guarda especializada. Por que priorizamos a pauta nacional? Porque é impossível ter uma guarda especializada, uma guarda valorizada, sem recursos para a educação pública. Então, por isso, as duas pautas são importantes, mas por isso a nossa resistência acompanha nacionalmente as ocupações de reitoria e de escolas do ensino médio. Bem, é isso, nosso caro ouvinte, está aí na Rádio Universitária acompanhando todo esse debate sobre a ocupação dos estudantes na reitoria da UFP. Aqui a nossa equipe do Sintonia Jurídica procurou trazer essas informações atualizadas e ao vivo para você que é nosso ouvinte, e contamos com o apoio aqui do Natanael Souza para fazer essa transmissão ao vivo. Quero agradecer a presença dos estudantes que estão aqui no estúdio comigo e agradecer a presença do professor Saul Tourinho. Professor Saul, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma alegria, Samuel. Bem, é isso. Então, ficamos por aqui no nosso programa Sintonia Jurídica. Agora você já vai acompanhar a Voz do Brasil. Lembrando que a reprise do nosso programa será no domingo, às 19 horas, aqui na Rádio Universitária 96,7. Você ouviu Sintonia Jurídica, o seu encontro com os direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7.